Quando falamos de testes automatizados, o que podemos fazer para que, de fato, eles aumentem a confiabilidade do código e, consequentemente, a confiança da equipe em promover as alterações que são necessárias? Antes de entrar no detalhe, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Alberto, junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu cuido do ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Então vamos lá, né? Então acho que a primeira coisa que é importante aqui, né, é a relação dos testes com o seu código. Por que você escreve teste? Então, na minha visão, a explicação que mais faz sentido é: eu escrevo testes porque eu quero aumentar a confiabilidade de execução do meu código em produção. É isso que eu busco, é isso que geralmente eu guio, ajudo as pessoas, as equipes, quando elas me procuram sobre esse tema, beleza? Ou em geral também procuram até mais, obviamente, Maurício Anish, que também está aqui, como eu disse, né? Faz parte do nosso ecossistema e é um grande especialista. Primeira coisa é, precisa aumentar a confiabilidade. Isso para mim vem antes de qualquer outra coisa. Quando eu falo de aumentar a confiabilidade, a minha expectativa é que os testes que são escritos, de alguma maneira, consigam revelar o máximo de problemas antes de chegar em produção. Então, o trabalho da escrita caminha nessa direção. Como eu posso escrever testes que revelem o máximo de problemas antes de chegar em produção? E, obviamente, quando você tem uma bateria que de fato aumenta a confiabilidade, uma consequência muito positiva disso daí é que você aumenta a confiança da equipe para realizar as alterações. Você sabe que quando você mexer em alguma parte do código que está coberta pelos seus testes, se você fez uma alteração que é mais semântica, supostamente os seus testes deveriam quebrar, né? Você mudou o jeito que a coisa ali funciona, você alterou o comportamento você alterou, por exemplo, o retorno ali, né, de um comportamento que já existia. Se você fez uma alteração que é mais tática, uma refatoração que é mais de reorganização, né, pode ser só de código em si, de estrutura, pode ser de reorganização relativa a domínio, mas você não mexeu na interface pública ali do seu comportamento, da sua função, do seu método, é esperado que seus testes continuem passando. E se eles continuarem passando, você entende que de fato você pode mandar, né, aquele código para produção, que a coisa vai acontecer. Beleza? E aí, eu quero falar agora aqui com você rapidinho, né, sobre como você pode chegar lá. De novo, pela minha perspectiva, nesse vídeo aqui eu não vou ficar citando esse artigo científico, aquele e tal, né? Tem bastante desse tipo de conteúdo aqui no canal. Você vai ver, né, várias revisões relacionadas a testes, se o teste aumenta ou não a confiabilidade em determinado contexto e tal. Eu gosto muito de juntar, né, minha vivência prática, observação e o que é coletado no mundo acadêmico para ir formando e para ir estressando esses limites do conhecimento. Beleza? Também tem bastante material sobre isso dentro da jornada Dev Mais Eficiente, né? A gente tem um curso feito integralmente por Maurício Anish e outro curso que foi feito por mim, ambos também com bastante referência e tudo mais. Qual é a coisa que a indústria mais faz quando ela fala de testes? Provavelmente você vai se encontrar nesse lugar onde na sua empresa, né, é estabelecido um percentual mínimo de cobertura. Então, olha, aqui na nossa empresa você vai abrir um pull request, né? Você vai fazer um push lá no repositório. Quando passar pela nossa pipeline, vai verificar se o seu código manteve o índice de cobertura acima de... E aí vai ter um percentual que vai estar definido lá. Você vai encontrar estudos que dizem que você deveria buscar 90% mais de cobertura, porque tem essa correlação, né? Quanto mais teste você escreveu, ou seja, quanto mais você exercitou o seu sistema, maiores são suas chances de ter passado por lugares que podem revelar problemas e tudo mais. Então, existe aí uma correlação interessante, positiva, de 90% mais, né, em estudos, mas não necessariamente você precisa cobrir isso daí, né? A sua empresa pode ser mais na linha que, olha, vamos cobrir aqui os casos, né? Você vai ter uma ideia que você tem uma cobertura um pouco menor e você tem um olhar crítico para quais partes estão sendo cobertas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o modo padrão da indústria é X%, 70%, 80%. Inclusive, existem empresas, né, gigantes e tal, com bastante legado, que a cobertura é mais baixa, que criam projetos de aumento de cobertura de código, ainda mais agora na era dos LLMs e que você tem essa capacidade de gerar teste, né, que é uma tarefa, tem muito dado treinado sobre isso. Você vê muita empresa buscando gerar os testes através de LLM para buscar esse índice. E qual que é o papel da cobertura, né, do índice de cobertura? Ou seja, só
Qual que é o papel de você saber que os seus testes encostam em 90%, 80% das linhas de código que você escreveu naquele serviço, naquele projeto como um todo e tudo mais. Geralmente a cobertura, o índice de cobertura, ele é um guia para você, né? Ele é um guia para sua empresa, para sua equipe. Olha, caramba, se a gente está passando por 90%, provavelmente a gente está passando por tudo que é lugar importante. Caramba, a gente está passando por 50% do código. Será que a gente passou pela a outra metade e não tem nada que é importante aqui? Então, a cobertura é um pouco desse direcional ali, né? Se você está deixando ou não passar alguma coisa, você ter um pouco desse alerta, é um sinal amarelo e tudo mais. Só que, se você avaliar a qualidade da sua bateria de testes apenas pela métrica de percentual de cobertura, você pode gerar uma avaliação muito enviesada. Porque, por exemplo, eu posso ter uma cobertura alta, mas eu exploro, né, para cada método que eu toco, para cada método que eu exercito e tal, eu exploro, por exemplo, poucos valores ali. Então eu brinco pouco com as entradas dos valores para ver quais são os efeitos que podem acontecer. Eu, por exemplo, posso explorar pouco as variações ali, né, nas condicionais que eu tenho. Essa é outra possibilidade. Eu, por exemplo, posso utilizar muito mock. Então eu faço testes e a maior parte dos meus testes são testes de unidade, e são testes de unidade ali, né, que eu estou testando um método completamente isolado. Que tem essa relação ainda hoje, né? A galera entende que se eu vou testar um método, eu tenho que testar esse método isoladamente. Eu quero saber só se aquela lógica, se aquele algoritmo funciona, mas beleza, ele funciona, mas na hora que você vai botar em produção, funciona tudo junto. E se você não tiver outros tipos de testes, a gente vai falar um pouco desse lance de pirâmide e tal, né? O quanto que, por exemplo, eu me importo com isso. Mas você pode ter, por exemplo, um monte de mock que distancia o seu código, o seu teste da realidade. Você pode ter teste com pouco acerte. Por exemplo, tem um artigo científico que eu revisei aqui no canal, que ele faz a cobertura, ele analisa a cobertura de código através de seus testes pelos acertes. Então, onde que os acertes estão tocando? E aí ele olha isso para você, né? Que imagina que você tem uma cobertura de código quando você olha pelos acertes de, sei lá, 5%, 4%, 10%. Então quer dizer que você exercita os comportamentos, mas não verifica se o estado final é o estado que você gostaria que fosse. E existe também a qualidade dos acertes. Será que você está fazendo, vou dar um exemplo, imagina que você faz um teste cujo retorno é uma lista e você espera que tenha 3 elementos. E aí você faz um acerte que é size da lista, né, tamanho da lista igual a 3. E quem te disse que são os 3 elementos que você esperava? Tem ordem? Então quer dizer que tem que ter size 3, e o primeiro tem que ser esse, o segundo tem que ser aquele, o terceiro tem que ser aquele. Cada elemento dessa lista tem um estado que deveria estar definido, então o primeiro tem que ser esse com esse estado, o segundo tem que ser aquele com aquele estado. Então você pode ser realmente muito cri-cri, né? Muito crítico nos seus acertos, e geralmente você vai encontrar uma correlação interessante, pelo menos na minha visão, entre qualidade dos acertos e a confiabilidade que a sua bateria de testes gera o código em produção, né? Imagina que você vai ter, independente do percentual de cobertura, mas naquele pedaço que está coberto, se ele estiver muito bem testado, você vai estar aumentando a confiabilidade daquele pedaço. Mas quando você pensa no software como um todo, obviamente você pode estar para trás. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado, na minha opinião, quando você olha só para a cobertura. Ela é um índice, ela é um direcional, ela te dá dicas, mas ela não é, na minha visão, obviamente, suficiente para você mandar super bem. Então, continuando, acho que o próximo passo agora, né, é falar o que eu acho, o que eu já trabalhei, né, o que eu já vi acontecendo de perto, que eu acho que fez diferença na entrega ali, né, que diminuiu o número de problemas em produção, que aumentou a confiança da equipe de verdade. Então, quando eu olho para a escrita de testes, tem algumas técnicas, poucas técnicas que são muito básicas e que você pode utilizar para garantir que você vai escrever uma bateria honesta de testes. Então, eu gosto muito de olhar para duas ali, quando eu penso no código. A primeira é a técnica, né, a tática que você vai utilizar para cobrir. Então, por exemplo, quando você pensa em cobertura, você pode cobrir por linha. Só que se você tem um if que tem N condicionais ali, então você tem várias coisas, você tem um end, né, 2 ends, um OR, 2 ORs ou algo do gênero, você pode passar por aquela linha sem explorar as possíveis combinações e você vai ter coberto aquela linha. Então, esse é um jeito. Mas obviamente que esse é um jeito menos bom, né, pior do que você pode fazer, porque você vai querer explorar mais caminhos. Então, o outro extremo é o que a gente chama, né, então esse aqui é o line coverage,
O outro extremo é o que a gente chama de path coverage, ou seja, você vai tentar colocar todas as combinações possíveis ali, só que se você tem, né, A, AND B, AND C, AND D, você tem ali um número de combinações que aumenta de maneira exponencial e obviamente que vai ser meio que um pé no saco e não necessariamente vai ser muito útil você explorar todas as combinações possíveis. Então, eu gosto de uma técnica que é chamada de Modified Condition Decision Coverage, MCDC. Ela é uma técnica de cobertura, né, uma tática aí de cobertura que é muito utilizada para sistemas que são mais críticos mesmo, então elas têm vários níveis que você pode utilizar, mas basicamente existe ali, né, uma fórmula para você explorar as alterações nos valores das condições, sem necessariamente exercitar todas as combinações possíveis, mas para aumentar a confiabilidade de uma maneira legal. Então, eu gosto muito da Modified Condition Decision Coverage. Beleza? Então, essa é uma técnica que eu acho que é básica e que você pode utilizar para decidir, né, quais caminhos você vai cobrir para dentro de um método ali, né, a partir do seu teste automatizado. A segunda técnica que eu acho básica e que eu acho que você também poderia utilizar tranquilamente é uma técnica que chama de Boundary Testing, super famosa, antiga, básica, que é a técnica para você exercitar os valores de limite aí. Então, imagina que você tem um x maior do que 10. Uma função que faz if x maior do que 10 retorna alguma conta lá, se não, retorna outra parada. Então, o primeiro valor que você vai testar é o x com 10, porque é x maior do que 10. Então, 10 é maior do que 10? Não. Então, a primeira coisa que você vai testar agora é um valor que faz essa condição, imagina que x é número inteiro, que faz essa condição ficar verdadeira. Então, eu vou testar, por exemplo, com 11. Então, eu já sei que eu vou ter um teste que é, imagina que eu estou juntando, né? Eu tenho um teste que eu vou cobrir os caminhos, mas eu vou cobrir os caminhos com esses valores, x10 e x11. Depois disso, a gente vai falar, mas eu vou poder explorar agora outros valores. Beleza? Então, e a terceira técnica que eu uso, que eu acho básica, é minimizar o uso de mocks. Por que eu falo de minimizar o uso de mocks? De novo, na minha visão, a melhor bateria de testes possível é aquela que revela os problemas o mais cedo possível. Para revelar os problemas o mais cedo possível, eu preciso executar o código de teste me aproximando o máximo que eu puder da realidade. E talvez você esteja pensando assim, mas a gente faz isso, né? Com os testes que são manuais, testes end-to-end e tal. Mas eu gosto dessa ideia atravessando qualquer tipo de teste que eu escrevo. Eu não compactuo nesse momento da minha vida, né? Eu não compartilho da ideia de fazer testes brutalmente isolados, que eu acho que eles funcionam mais para contar número do que como utilidade real ali. Então, eu sempre, quando trabalho com a galera, eu tento minimizar o uso de mocks, o máximo que eu puder. Então, mas você não vai usar um mock para se comunicar, você está no ambiente de microserviços, você tem que falar com outros serviços, e você não vai usar o mock para isso? Eu vou, porque obviamente subir essa infraestrutura aí vai dar trabalho, a gente já fala sobre isso, mas vai dar trabalho, vai deixar o teste mais lento e tal, então provavelmente eu vou aceitar aqui, olha, temos um combinado que vamos usar mocks para simular o consumo de serviços externos, que a gente tem a definição dos contratos, e por aí vai. E, você não vai usar o mock para quando você tiver que operar com um banco de dados? Eu já pensaria, será que dá para você colocar para trabalhar com um banco de dados sem necessariamente aumentar muito o tempo de execução? Talvez exista um caminho de usar um banco em memória, que não é exatamente o banco em produção que você vai utilizar, mas você pode botar, você usa um banco como o HSQLDB e outros, você consegue falar, funcione como se fosse um PostgreSQL, para ele se aproximar do funcionamento, né, pelo menos da sintaxe ali da query, né, das funções que suporta e tudo mais, do banco-alvo de produção e tal. Ou você pode usar o próprio banco que você vai utilizar em produção e você utiliza, né, coisas como teste container e tal, para subir, para reaproveitar as instâncias e tenta. Não, caramba, o banco tá me deixando muito lento a execução dos meus testes aqui. Beleza, então vamos combinar que consumo de microserviços do nosso ecossistema mais acesso ao banco, a gente vai tá liberado usar mock, beleza? É isso. Então, nada além disso, a gente usa mock. Mas eu tenho um objeto que para construir é um construtor com 10 parâmetros, que eu tenho que montar outros objetos e no final fica um setup gigante, era mais fácil o mock. Era mais fácil, mas você não vai utilizar, porque o objetivo aqui não é que você escreva o teste facilmente, é que seu teste revele mais problemas antes de entrar em produção. Se você utiliza muito mock, eu mexo nessa estrutura de objetos, o seu mock não reflete, eu mexo no comportamento, algo do gênero, o seu mock não reflete isso, e agora? Esse é o jeito certo? Não, esse é um direcional, é a minha opinião que eu tô aqui dando pra você, beleza? Tem funcionado bem, já faz um tempo, desse jeito aí pra mim. Então, pra mim, né, uma boa bateria de teste, eu vou fazer analogia com o futebol, que é o esporte que eu gosto bastante, é que nem um bom goleiro. Beleza? Então, no futebol, o que é um bom goleiro pra mim, né? Opinião.
Um bom goleiro, para mim, um bom goleiro, uma boa goleira, é uma pessoa que ela defende as bolas que são defensáveis, que são padrões ali, e ela vai tomar os gols que são aquelas defesas, que são aquelas bolas indefensáveis. Se o goleiro ou a goleira faz isso, pô, pra mim já tá tranquilo. Eu, como torcedor de um time, não quero mais, não precisaria mais do que isso. Óbvio, se tiver um goleiro ou uma goleira que é craque, que pega as bolas que são defensáveis e defende algumas que supostamente são indefensáveis, vou achar massa, mas não necessariamente. Então, o teste, uma bateria de teste boa pra mim é nessa linha. Você vai cobrir os casos que são básicos. Você vai minimizar a chance do seu software falhar em produção com coisas básicas. E aí você vai ter um monte de corner case que você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não vai conseguir cobrir todos, beleza? Mas vamos falar um pouco de como ir além agora. Fiz o básico, tá ok, como é que eu posso ir além? Para ir além, eu separei aqui algumas coisas para falar com você. Primeira coisa, uma coisa básica, né? Vai parecer até besta, mas uma vez que você cobriu, fez os testes obrigatórios, digamos assim, você pode ter feito eles na mão, você pode ter gerado via LLM, né, com direcionamento correto e tal. Você pode agora fazer testes que vêm do seu feeling. Poxa, eu acho que esse valor aqui é um valor que vale a pena ser explorado. Eu acho que essa combinação de valores é uma combinação que vale a pena ser explorada. Jogue duro. Não existe limites. Ah, uma coisa que eu esqueci para falar da coisa do básico também, né? Entra no básico você escrever bons acertos. Então toma cuidado para você não ser daquela linha que, um bom teste é um teste que tem apenas um acerte. Não acho que é. Não acho. Um bom teste é um teste que tem, né? Ele cobriu o que tem que cobrir e tem o número de acertos necessários para fazer o que precisa. Pode ser que o número de acertos maior indique para você que tem muita responsabilidade acontecendo ali e por aí vai. Mas não é porque você viu um problema de design que você vai corrigir naquele momento. Naquele momento você está escrevendo os testes, então você tem que escrever os testes com o design que você tem. Se depois você quiser refatorar o código para de alguma maneira deixar o design mais interessante e deixar o seu código mais facilmente testável, beleza. Mas não é porque o design está ruim naquele momento ou não está suficiente que você simplesmente vai escrever o teste com menos acertos e tal. Então esse é o básico. Voltando para o não básico, né? A primeira coisa é, vá no seu feeling, né? Do tipo, caramba, eu já vi isso acontecer em outros lugares e tal, acho que vale a pena fazer esse, aquele teste. Exagere, não tem galho nenhum, mas testes, teoricamente, vão ajudar. Segunda coisa, verifica se para determinado fluxo, talvez um fluxo mais crítico, não vale a pena você explorar técnicas como Property Based Testing, que é basicamente você ter aqueles generators, né? Construções que geram valores dentro de um determinado range que você estabelece, de um padrão que você estabelece, e aí você vai testar aquele mesmo método, função 100, 200 vezes. Você pode fazer isso também, né, com testes que são mais integrados, subir no servidor, testando seu endpoint e tal, só que obviamente fica mais lento, aí você vai ter que pesar. Mas a ideia aqui é aquela parte de explorar a superfície que você naturalmente teria, né, imaginação para tocar. Então é uma técnica que eu gosto, uso menos, obviamente, mas em determinados locais eu considero que é interessante. Tem linguagens que facilitam bastante o uso disso, como Clojure e outras linguagens funcionais. Geralmente elas já têm generators prontos, porque elas têm essas ideias de funções que são puras. Então você tem entradas mais simplificadas, outputs mais simplificados, e os generators funcionam bem com isso. Mas em linguagens como Java, você tem, por exemplo, uma biblioteca que chama JQuery, entre outras que já existiram, mas eu já usei bastante essa JQuery, que você consegue, né, escrever seus generators e tal. Inclusive é essa que eu utilizo dentro do curso que eu gravei na jornada Dev Mais Eficiente. Para além do Property Based Test, a gente pode continuar nessa linha de explorar, né, de ficar cada vez mais próximo do mundo real. A grande coisa aqui é que cada vez mais que seu teste se aproxima do mundo real, mais lento o seu teste tende a ficar. E é verdade, né? Então, se eu quero subir o banco de dados, ele vai ficar um pouco mais lento. Se imagina que eu estou consumindo, dentro do meu ecossistema de serviços, eu tenho os serviços, né, que são dos meus microserviços e tal, mas eventualmente eu tenho serviços de parceiros, que podem ter endpoints públicos de teste e tudo mais que você pode explorar. E aí você vai tomar essa decisão, caramba, no meu teste automatizado, eu quero bater nesses endpoints de parceiros que são públicos, que eu posso utilizar, né, como sandbox e tal. Se eu bater, vai deixar o meu teste mais lento. Mas, se eu bato nesse endpoint que é público de uma empresa parceira e por algum motivo o contrato lá mudou e eles não avisaram, algo do gênero, talvez o meu teste reclame antes ou o mais próximo do momento lá de produção, talvez até antes de produção, porque eu estou rodando aquilo de maneira consistente. Então, a aproximação da realidade, teoricamente, vai te
permitindo cada vez mais, né, que sua bateria de testes revele problemas o mais cedo possível. Mas a aproximação tem esse custo de velocidade. Então, o jogo aí para mim, né, e é assim que eu guio os testes que eu escrevo hoje, eu preciso escrever os testes que mais se aproximem da realidade, obviamente tomando cuidado para eles rodarem num tempo que mantenha saudável a minha bateria de testes, dado o ecossistema que eu tenho. Se você roda no ecossistema, por exemplo, aqui, né, supondo que você não tem nenhuma coisa ultra mais refinada para a execução dos seus testes. Por exemplo, um tempo atrás, Maurício Anish, quando ainda trabalhava na Adyen, tem um post público da empresa, né, falando como eles fizeram. Eles têm lá na Adyen tem um grande monolito, tá lá escrito, e eles tentaram construir uma ferramenta interna para fazer seleção de testes para deixar, né, o pipeline mais rápido. Então, geralmente, essa é uma coisa bem mais refinada aí. Quando você está num ambiente, por exemplo, de microserviços, geralmente o seu serviço tem um conjunto, né, de funcionalidades bem limitado ali, independente de tamanho, beleza? Só estou dizendo que é limitado. Então, você tem mais facilidade para escrever testes que se aproximam da realidade, porque a lentidão da execução da bateria vai estar concentrada naquele serviço especificamente. Então, mas para mim o jogo é esse. Caramba, eu não consigo usar todas essas coisas, mas em algum momento talvez valha a pena você dentro da sua empresa construir, né, alguma ferramenta, algum conjunto de bibliotecas que façam com que seu código ali de testes utilize coisas como mandar mensagem, verificar se a mensagem foi enviada, se não foi enviada e tal, de alguma forma que se aproxime mais do dia a dia. Beleza? Acho que essa é uma batalha que vale muito a pena você, a sua empresa, né, a sua equipe tentar vencer, porque quanto mais próximo da realidade, teoricamente mais confiável vai ser a sua bateria de testes aí. Eu também separei aqui para falar com você rapidinho, que eu acho que é um tema importante, sobre testes nessa era dos agentes baseados em LLM. Então, não sei se você, a sua equipe, enfim, né, já teve a experiência de codar algum tipo de serviço que parte da tomada de decisão é feita pelo LLM, né? Então, hoje em dia você tem essa possibilidade, você cria várias funções, várias classes, enfim, você entra com um prompt e o LLM, né, em função das descrições das suas funções, ele vai decidir qual é a ordem que ele vai chamar aquelas funções, quantas funções precisam ser chamadas, só que isso fica a cargo do LLM. Se fica a cargo do LLM, você deixou de ter execuções que são determinísticas, ou seja, tudo fica flake, se você for pensar nos seus testes, né? Porque uma hora pode ser que ele, para o mesmo prompt, pode ser que decida caminhar por ali, para o mesmo prompt pode ser que decida caminhar por outro lugar, tanto que isso vai valer mais vídeo. Existe esse lance, né, de como que eu utilizo LLMs, aumentando o determinismo, sei lá se essa expressão existe, né, aumentando as chances do fluxo, seu fluxo, que eu gostaria que fosse pelas vias normais. Então, acho que essa é uma questão para você lidar. Que tipo de teste você vai escrever? Então, primeira coisa que eu posso falar para você sobre isso, né, que baseado ainda na minha experiência, muito empírico, ainda não, falta eu ainda explorar mais isso, considerando o todo do planeta aí, né, com esse mundo acadêmico, mais observação e tal. Mas, de maneira mais empírica, eu diria para você, né, que testes com LLM você deveria ir mais para uma abordagem end-to-end. Então, não faz nenhum sentido você tentar mocar um LLM, na minha opinião, assim, zero sentido, porque a parada tá ali. Se você imagina você mocar a decisão de qual tool, de qual função vai ser chamada no fluxo de execução do seu agente, ou o nome que você queira dar. Então você fala assim, quando eu entrar com o texto XPTO, chame essa e essa função nessa ordem. Esse teste gera zero valor, na minha opinião. Zero valor. Você não está verificando, você está completamente alucinando. Você está alucinando, que não é LLM, está alucinando. É muito mais fácil você pegar a sua função isolada, testar ela isoladamente, passando os parâmetros que você quer passar e pronto. Então, eu gosto da ideia de fazer o teste end-to-end, né? Se você quer testar, você vai subir a conexão com o seu provedor ali, né? Com o serviço que você está utilizando, OpenAI, Claude, Gemini, qualquer outro que seja. Você vai registrar as funções no contexto, vai passar um prompt, só que aí muitas vezes você vai ter funções que alteram o estado do seu sistema, né? Que se ela for chamada, cadastra uma parada no banco de dados, manda uma mensagem e por aí vai. Então, para mim é isso que você vai querer checar. Então, beleza. Quando eu acabei de executar esse fluxo, tem um cliente novo cadastrado no banco de dados? Tem uma mensagem nova que foi enviada
para algum broker? Tem isso, tem aquilo? De vez em quando você pode criar infraestrutura para capturar as respostas das suas funções. E aí você quer verificar, poxa, nas respostas que foram enviadas, tem essa resposta aqui que é uma string que contém algo como cliente cadastrado? Então, é isso. As tools que foram utilizadas, pode ser que você tenha acesso às funções que foram utilizadas no fluxo de execução do agente. As funções que foram utilizadas foram SSS, então pode ser algo que você queira, obviamente, explorar aí. Então, acho que esse tipo de teste faz muito mais sentido. Mas, ainda assim, esse tipo de teste pode ser flake, porque, de novo, a decisão é pelo LLM. E aqui eu vou falar uma coisa que eu ainda preciso explorar muito mais, beleza? Mas que eu estou começando a refletir, eu já vou deixar aqui no vídeo, que é, quando você vai fazer um teste com LLM, é natural que a resposta possa variar. É natural que o seu teste fique mais flake. Então, como que você pode lidar com isso? Com a mesma ideia de quando você fazia testes, por exemplo, com valores decimais que você tinha pouca precisão. Você pode pensar na ideia do delta. Então, eu vou fazer aqui o meu teste, eu vou juntar então aqui, né? Eu vou me inspirar em Property Based Testing para eu ter vários prompts de entrada diferentes, por exemplo. Imagina que eu tenho 10. Eu vou exercitar o meu teste com essas 10 entradas. E eu espero que, em 80% das vezes, eu tenha um fluxo que toque nisso, nisso e nisso. Então, talvez esse seja um caminho para você exercitar os seus códigos com LLM. Ao mesmo tempo, se você vai utilizar a conexão real com o seu provedor de serviço, né, de LLM, OpenAI ou algo do gênero, os seus testes vão consumir token. Além da lentidão, mas beleza, que eu acho que é um custo que é o que é aqui. Uma parada que é o que é essa lentidão. Além da lentidão, mas vai ter o custo dos tokens. Então, você pode querer executar esse tipo de teste, né, N vezes por dia, ou com o avanço dos modelos para rodar localmente, diminuindo o custo de infraestrutura local para rodar. Você pode rodar, talvez, local, obviamente que você não vai estar exatamente igual à realidade, mas você vai ter algum tipo de aproximação com a realidade. Na hora que você for para a produção, você espera que a coisa funcione do jeito que você gostaria. Beleza? Então, aqui foi um pouco, né, sobre esse mundo dos LLMs. Para fechar, né, você pode estar se perguntando, mas será que eu não tenho que me preocupar com a pirâmide de testes? Tem uma base mais larga de teste de unidade, menos teste integrado e tal? Olha, pra ser sincero com você, hoje em dia eu ligo zero para isso. Eu tô um pouco me lixando qual que é a pirâmide dos meus testes. Se é pirâmide, se é casquinha de sorvete, se é um diamante ou se é qualquer outra coisa que vão falar daqui a algum tempo. O que me guia é, eu quero fazer testes que se aproximem ao máximo da realidade, cuidando da velocidade de execução, pensando numa velocidade que não impeça que meu pipeline execute, né, que não machuque o meu fluxo de deployment, que eu consiga achar um balanço que é interessante. Essa busca continua até agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo para você. Mas no final era isso, eu queria compartilhar, né, um pouco de como eu acho que você pode abordar a escrita de testes de modo a aumentar a confiabilidade do seu código. E se você for parar para pensar, né, olhando de maneira normal, confiabilidade é um dos atributos de qualidade do seu código. Logo, obviamente, testes bem escritos tendem a aumentar a qualidade final da sua entrega, satisfazendo ainda mais quem vai consumir o seu produto, né? Clientes, stakeholders que vão ser influenciados e tudo mais. E aí, de novo, reforçando, né? Essa é uma parte que a gente acha muito importante na formação, né? Na evolução de uma pessoa desenvolvedora. É por isso que a gente tem 2 módulos completos sobre testes automatizados dentro da jornada Dev Mais Eficiente, justamente para te apoiar nesse crescimento, nessa evolução, para que você consiga, de fato, gerar valor através desse tipo de habilidade nos contextos que você vai viver. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.